Mohamed Barakat, que é fisiologista, e nós vamos falar sobre emagrecer e engordar com saúde. O que está acontecendo, onde estamos errando, qual é a forma correta. Bem-vindo, tudo bom? Tudo bem. Existe forma, a gente sempre sabe, é errada. Qual que é a correta? Onde nós estamos errando na nossa alimentação? Eu acho que o maior erro hoje, sem dúvida nenhuma, é o estilo de vida das pessoas, né? A necessidade das pessoas estarem correndo um estilo de vida muito estressante, sem tempo para se dedicar a si mesmo, sempre tentando cumprir metas e horários, abrindo mão de escolher o momento certo, escolher o momento para se alimentar corretamente. Normalmente as pessoas deixam de se alimentar bem, às vezes nem tomam café, deixando para fazer a sua grande alimentação à noite. E aí, então, vão dormir logo em seguida. Isso, sem dúvida nenhuma, gera uma informação completamente errada para o corpo. O que parece para o corpo é que o indivíduo está procurando alimento o dia inteiro e não encontra. E quando encontra, vai dormir. Isso dá uma informação para o cérebro de que ele precisa reservar aquele alimento para o dia seguinte novamente. Nossa, e aí o metabolismo começa a agir de uma maneira diferente, porque faz armazenamento de gordura como se fosse um estoque de energia para o dia seguinte. E diz que nós erramos também no café da manhã, né? Essas dosagens altas aí de calorias, pessoas que comem, né, a farinha branca de manhã, doces, bolos, pães doces, isso diz que é um horror, né? Sem dúvida nenhuma. A informação também vai para o cérebro como açúcar, né? Estamos ingerindo açúcar. Nani, olha, para mim, na minha opinião, o grande mal da humanidade, as pessoas costumam fugir e evitar gorduras, né? O grande mal da humanidade moderna é o açúcar refinado. E aí, quando a gente fala em açúcar refinado, as pessoas pensam no açúcar branco. Não é só o açúcar que adoça a comida. Estou falando da farinha branca, da farinha. Os três inimigos são brancos, né? Os três inimigos são brancos. É o sal, o açúcar e a farinha branca. Perfeito, é isso mesmo. Eu ainda colocaria um outro, o aspartame. As pessoas entenderam que no começo houve uma febre muito grande de fugir do açúcar e um consumo exagerado de aspartame. Hoje tem-se estudos provando que o excesso desse tipo de adoçante tem gerado alguns tipos de doenças, até aumentado a incidência de Alzheimer nos Estados Unidos. Por isso que a gente procura usar outros tipos de adoçante. Mas, voltando ao açúcar, a ideia de exagerar no açúcar faz um estímulo da insulina no corpo. A insulina sobe rapidamente para atender e abaixar esse açúcar, colocar o açúcar dentro da célula. É a função da insulina. Quando você ingere alimentos de alto índice glicêmico, são alimentos que rapidamente se transformam em açúcar, né? E a gente pode falar um pouco sobre isso, a insulina atende rapidamente a esse chamado e sobe tão rápido quanto. O que acontece nesse momento? Exatamente. Entretanto, quando a insulina sobe, o açúcar entra na célula, só que a insulina demora a baixar. E aí é como se ela entendesse, você me chamou só para isso? E em questão de alguns minutos, 20, 30 minutos, vem de novo a vontade de comer outro açúcar, porque a insulina ficou estimulando. E aí entra o ciclo vicioso, aquela ideia de comer um prato de macarrão enorme, com pão e tudo mais, e achar que está saciado. 1 hora ou 2 horas depois está morrendo de fome. Por quê? Porque, apesar do carboidrato saciar rápido, a saciedade dele é muito lenta, muito curta. Então, você volta a ter fome logo. E enquanto você se alimenta com uma base de alimentação mais rica em proteínas, fibras e nas gorduras boas, e as gorduras boas são o azeite extra virgem, as castanhas, apesar da saciedade não vir rápido, ela é muito mais prolongada e você consegue estar saciado e bem mais nutrido. E qual é o segredo, então? As pessoas fazem hoje muitas dietas que a gente sabe loucas, assim, né? Inventa a dieta da sopa, dieta de não sei o quê, dieta de líquido, dieta de passar só uma fruta, dieta do abacaxi, dieta da jaca, já vi dietas de tudo quanto é jeito. E esse tipo de dietas assim exageradas e sem um controle, sem um equilíbrio, isso faz mais mal do que bem para a saúde, não faz? Porque perder peso rápido também não é sinal de saúde. Exatamente. O extremismo é que não é saudável, né? A pessoa tem uma alimentação completamente errada, aí ela decide seguir na outra ponta do extremo um outro tipo de dieta radical. Ela emagrece rápido, mas o corpo entende que aquela privação de comida, porque quando ele faz dieta da sopa, ele só toma sopa, ou toma só aquele suco, dias, semanas. Veja, Nani, o nosso corpo está programado da mesma maneira que estava na pré-história, sobrevivência. Se você não come, não é porque não quer comer, é porque você não encontrou caça. É assim que ele entende, não encontrou o alimento.
E se você não se alimenta, ele começa a desenvolver mecanismos para te proteger dessa adversidade, que é não estar se alimentando. Abaixa o metabolismo, faz estocar mais gordura. Ele está preparando você para uma situação que ele não entende. Apesar de você ter o alimento, você não come. E isso faz com que o corpo abaixe bastante o metabolismo. Quando o indivíduo para essa dieta, ele entende que emagreceu e volta a comer normal, não precisa nem comer muito. Se ele volta a comer normal, com aquele metabolismo mais baixo, um pouquinho daquele alimento já atende a esse novo metabolismo, o resto vira estoque. Então a pessoa volta a engordar rapidamente. E entra a frustração. Poxa vida, estava gorda, emagreci rapidamente e voltei a engordar rapidamente. A palavra-chave você acabou de mencionar, é o equilíbrio. Se você tentar manter um equilíbrio sempre... Isso que precisa de 2 anos, é verdade, Dr. Mohamed? Olha, eu diria assim, se você manter o seu peso durante um ano, numa dieta adequada, lógico que 2 anos é maior o resultado. É como se você fizesse um reset, sabe? Resetasse o seu comando cerebral. Porque toda vez que você está emagrecendo, o corpo não gosta dessa ideia. Ele entende que você está em sofrimento. E ele começa a lançar mecanismos para tentar fazer você engordar. Então, cabe a um sinergismo de ação para manter aquele peso magro. Dieta, hidratação com água, atividade física. Todas essas ações em conjuntos e permanentemente, durante 1, 2 anos, você consegue abaixar e manter esse peso novo. O corpo se entende que esse peso é a nova situação e aí não briga mais para ficar voltando o peso anterior. Mas só nesse passado tempo, né, doutor? Exatamente. É que essas dietas curtas, na verdade, não resultam, rápido, são muito rápidas. Eles fazem 1 mês, 20 dias, Esses 2 resultados semanas. rápidos não perpetuam. O corpo quer voltar àquela situação ideal. Ele entende que aquela dieta que você fez é uma situação de estresse, é uma situação de sofrimento. E ele protege você voltando, ele fica feliz. Puxa, voltei a engordar, voltei a engordar. Enquanto você fica frustrado, o corpo fica se sentindo feliz, porque ele voltou ao peso original. Então, o radicalismo, o extremismo de uma alimentação exagerada em açúcares e frituras, e depois cessar rapidamente isso 2 meses, o corpo não entende isso de uma forma saudável. Alô? Oi, Nani. Com quem falo? É a Mercedes. Oi, querida, tudo bom? Tudo. Bem-vinda. Você tá bem? Eu tô ótima. E você, Mercedes? Ah, mais ou menos, Nani. Imagina, minha amiga, assistindo a tarde show e mais ou menos não pode, né? Pois é, justamente por isso que eu tô ligando. Então, por favor, fique à vontade e faça a sua pergunta. Obrigada, Nani. Um beijinho. 10. Boa tarde. Boa tarde, Mercedes. Boa tarde. Então, sabe o que eu queria te falar? Eu queria, assim, por exemplo, eu sou daquela que engorda, emagrece. E tudo isso que você falou, eu sei muito, tudinho, porque eu já fiz peso ideal, já recebi o diplominha, então a gente aprende tudo, o que pode, o que não pode, quantidade, enfim. Mas, sabe, no meu caso, eu acho que no caso de muitas pessoas, eu não sei se você pode me esclarecer essa dúvida. Eu acho que o emocional também conta muito, porque, por exemplo, eu de 2 anos pra cá, eu engordei simplesmente 30 quilos. É muito pouco tempo para muita coisa. E eu não como tudo isso para ter engordado tudo isso, né? Eu tenho ciência disso. Então, por exemplo, assim, é o emocional que às vezes não tá legal. Por exemplo, eu não durmo muito bem. E a dosagem de hormônio, tá tranquila? Também, porque eu tô com 47 anos. Então, eu acho, assim, que tudo isso que você falou é a pura verdade. Mas eu acho que, não sei se eu tô errada, mas eu acho que esse lado também atrapalha pra caramba da gente manter o peso. Porque por mais que às vezes a gente se esforce e tal para fazer uma dieta, você vai, mas parece que não sai daquilo, sabe? Você não alcança perder tudo aquilo que você precisa, porque se você não dorme bem, se o teu emocional não tá legal, atrapalha pra caramba. Eu não sei se eu tô certa. Você pode me esclarecer, por favor? Olá, Mercedes. Muito obrigada, viu? Um beijinho, Nani. 10, querida. Olá, Mercedes. Obrigado, sua pergunta foi muito oportuna. Veja só, você concorda, então, e é um fato, as pessoas têm essa referência de que todos emagrecem, voltam a engordar. A primeira coisa é não atuar nesses 2 extremos, é tentar achar uma dieta equilibrada. Tentar fazer sempre 5 a 6 refeições por dia. E isso não é difícil. Um café da manhã sem os açúcares exagerados que a Nani mencionou. Então, tentar comer um pão integral, um queijo branco, um cottage, uma ricota, né? Tentar no meio da manhã uma fruta, separar numa alimentação com uma frutinha. No almoço, uns grelhados, um carboidrato, muitos legumes. No meio da tarde, tentar fazer outra refeição. Isso não é difícil. As pessoas falam, doutor, mas eu trabalho, eu estou na rua. Põe na bolsa um punhadinho de castanha do Pará, um punhadinho de fruta seca, umas ameixas, uns damascos. Você faz isso
fácil e simplesmente em qualquer local. E ao jantar, tente começar a fazer uma alimentação mais leve. As pessoas que se privam de alimento durante o dia todo tendem a comer mais à noite. Porque de dia é mais fácil se privar do alimento. Está ocupado com atividades, preocupado com a família, com o trabalho. Então as pessoas conseguem se desligar da fome durante o dia. Mas ao chegar em casa, liga a TV, assiste a novelinha, começa a vir a vontade de comer e começa a jantar. Janta bastante, depois faz uma sobremesa, aí come mais um lanchinho e vai dormir. A questão que você refere emocional, que esse é o ponto, você está coberta de razão. Mas eu entendo, talvez, que a sua alteração emocional pode estar muito ligada a um desequilíbrio hormonal. É muito comum as pessoas que sofrem ou sofreram situações de estresse, né, questões emocionais na família ou não, no trabalho, assédio moral, infinitas razões podem gerar um estresse emocional na pessoa. E isso gera, depois de um tempo, alterações em níveis de hormônios, como o cortisol, que é um hormônio muito importante no processo de emagrecimento e de engorda. E aí leva à alteração do sono, que você também referiu. E veja, vamos tocar um pouco nesse assunto, Mercedes. O sono é imprescindível para manter o peso. O sono tem que ter qualidade. Quando a pessoa tem distúrbio do sono, tem dificuldade para dormir, ou tem dificuldade para sustentar o sono, acorda no meio, ou acha que dorme bem, porque dorme direto, mas acorda sempre cansado, está havendo um distúrbio de sono. E isso é importante estar sendo avaliado, porque é no sono, numa fase profunda do sono, na segunda hora profunda do sono, antes de entrar na fase REM, é uma questão mais detalhada, mas na segunda hora do sono, são secretados hormônios importantíssimos para a manutenção do peso. É secretado um hormônio que é chamado de GH, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio é importante para queimar gordura e para manter o tônus muscular. Porque a pessoa sem tônus muscular, sem um tônus de músculo, ela engorda mais fácil. Nessa segunda hora do sono é secretada a insulina, que tem a característica de colocar o açúcar dentro da célula. E se você não secreta muito essa insulina, você começa a ter mais açúcar circulante no sangue, o que também gera engorda. E mais importante ainda, nessa segunda hora do sono é secretado um hormônio que chama leptina. Esse hormônio é o hormônio da saciedade. Então, o indivíduo que não secreta esse hormônio começa a ter compulsão por alimentos durante o dia. E a gente associa isso com o emocional, mas não está errado. Só que eu queria que você entendesse que antes do emocional há algum outro distúrbio que levou à sua alteração emocional e, consequentemente, alterações do sono e alterações e distúrbios na sua compulsão alimentar. É tudo junto, né, doutor? É o equilíbrio a palavra-chave é o equilíbrio. Você logo mencionou no começo. É equilibrar a alimentação saudável, fracionada, racionar o sono, mas o mais importante, sair do sedentarismo. Mercedes, foi lançado agora no último congresso que o indivíduo sai do sedentarismo com 30 minutos de atividade diária. Ah, doutor, eu não tenho tempo para 30 minutos. Anda 30 minutos. 30 minutos em 3 etapas. Você pode fazer 10 minutos de uma caminhada, 10 minutos andando a pé num outro período da tarde e 10 minutos à noite. Não é difícil, é impossível alguém dizer que não dá para fazer isso. Não, e fazendo isso, você deixa de ser um sedentário. Deixando de ser sedentário com uma alimentação fracionada e o equilíbrio e a modulação dos seus hormônios, muito dificilmente você vai voltar a engordar. Certo. Tem perguntas, Baiana? Tem pergunta, Nânia, da Milena. Doutor, quando era criança eu era bem magra e tomava vitamina para engordar. Hoje, com 25 anos, engordei e não consigo mais emagrecer. Por que não consigo voltar a ser magra novamente? Milena? Milena, é um pouco difícil responder isso sem saber toda a condição, a causa, se você faz atividade física ou não. Mas o importante é tentar ver se você não se encaixa nisso que eu disse, se você não está com alguns desses distúrbios que pode justificar isso. Agora, Milena... É errado também as mães ficarem dando um monte de vitamina para as crianças engordarem? Essa ansiedade de fazer gerar o antigamente fazia muito. Exatamente. Veja, a pessoa está magra na infância, com certeza vai ser uma mulher elegante na vida adulta, né? Então, as pessoas não precisam ficar ansiosas. Se a pessoa está se alimentando bem ou razoavelmente bem na infância, está ótimo, né? Estando crescendo bem, mantendo a curva de crescimento ok, não há motivo para se preocupar. Mas eu não consigo atender a sua questão sem mais informações, Milena. Mas o importante é referir o equilíbrio em fracionar sua alimentação em várias vezes ao dia e tentar desenvolver esses 3 blocos de 10 minutos de atividade física no dia. Não, aí já consegue, Com certeza vai começar. É só substituir os brancos, né? Olha, pão integral, arroz integral é uma maravilha. Arroz integral, macarrão, tem macarrão de quinoa, que é igualzinho o macarrão de farinha. O aspecto visual e o sabor é esplêndido, não é um integral. Muito mais saudável, né? Muito mais saudável. Coloque um pouco mais de proteína na sua alimentação magra,
Coloque muitas fibras, legumes. Entre as refeições, ou use uma frutinha, ou use castanhas. Castanhas são sacietogênicas, geram Quantas saciedade. castanhas? Só para esclarecer essa última Olha, dúvida. eu costumo dizer, o que couber na mão, mas na mão fechada, né? Porque as pessoas costumam ficar com a mão aberta carregando castanhas. Ok, 4 castanhas? Isso, 4, 5 castanhas durante o dia é uma ótima dose. E algum punhadinho de fruta seca você distribui em 2 lanches. Isso é o ideal. O ideal é você me deixar agora seu site para as pessoas entrarem em contato, quem queiram fazer um tratamento perfeito, né, doutor? Muito bom. Eu vou dar o site, mas é mais fácil o blog. Tá. www.doutorbaracate, Baracate, B-A-R-A com K, K-A-T-mudo.com.br.